Quando nós pensamos na educação atual, ela tem tudo ao contrário do que seria uma educação ideal. Nos assombramos com esses grandes gênios do passado, como um William Shakespeare na literatura, um Ludwig van Beethoven na música, ou um Albert Einstein no campo da ciência, enfim. E nós contrastamos com a nossa realidade tão pobre, culturalmente falando, uma decadência da própria inteligência. Um elemento central que a pedagogia moderna destruiu ou desconstruiu foi a figura do mestre. Numa educação ideal, a primeira coisa é que o mestre, ele precisa da autoridade para educar. Não se pode formar alguém sem a figura de um professor sábio. O próprio Sócrates teve como mestre Timeu. Sócrates, por sua vez, foi mestre de Platão. Platão, por sua vez, foi mestre de Aristóteles. Jesus de Cristo era chamado pelos seus discípulos de Rabi ou Rabuni, mestre, né? E quando nós olhamos para a educação atual, nós vemos que o mestre, ele não tem autoridade, que inclusive ele é ensinado a se observar como um ente sem autoridade perante o ensino. Mas onde estão, então, as causas desse processo, né? O que levou a essa decadência? Um momento decisivo foi a Revolução Francesa, que foi antecedida por aquele fenômeno filosófico, intelectual, chamado Iluminismo. Se a gente estuda o processo revolucionário, a gente vê que aqueles jacobinos, aqueles revolucionários, eles tinham um interesse muito grande na área de educação. Tales de Mileto, Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, todos os grandes filósofos, todos eles foram educados sabendo que a verdade, ela existe. Infelizmente, hoje, com toda a degradação moral e principalmente com as ideologias que se inseriram dentro da educação, a verdade, ela passou a ser relativa. Ora, se não existe verdade, não existe conhecimento. E logo há uma morte da inteligência. A educação deixou de ser uma atividade que buscava formar o homem e desenvolver as potencialidades daquele homem para levá-lo à perfeição, e a educação passou a ser um instrumento para a finalidade de remodelar a sociedade segundo outros princípios. Quando nós olhamos, por exemplo, para a Idade Média, que infelizmente é ensinada nas escolas como essa idade negra, perversa, onde não havia razão, onde não havia desenvolvimento da inteligência, ao contrário, é hoje que nós vivemos um período de trevas, porque naquele momento havia um papel educacional do mestre forte, onde o mestre, ele era um exemplo de virtude a ser seguido. Ele era um exemplo de amor para com os alunos. O que caracteriza o discípulo é a sua indigência. Não apenas a indigência econômica. Não necessariamente ele tem que ser um desvalido, economicamente falando, mas ele é um desvalido no saber. E o mestre, embora ele possa até ocasionalmente receber alguma remuneração pelo seu trabalho, essa remuneração é um caráter meramente acidental, isso não é o que constitui o mestre, porque o mestre não ensina a partir da sua indigência, mas sim a partir da sua abundância de saber, da sua plenitude, né? Ele transborda e é daí que ele ensina. Havia um papel de paternidade espiritual, um papel de paternidade intelectual. Então, havia ali um abade, um monge, que ensinava para as crianças, desde cedo, como que elas deveriam enxergar o mundo corretamente. E isso vai ser destruído, ou vai ser cada vez mais reduzida a sua importância a partir da pedagogia moderna, sobretudo com a figura de Rousseau, que é
central enquanto um pensador iluminista na Revolução Francesa. A grande obra de Rousseau, a sua grande obra pedagógica é o Emílio, que é um romance ficcional, onde ele ali se coloca no papel de preceptor do personagem, o próprio autor como preceptor dele, mas já não é o mestre que ensina a partir da sua abundância de saber, que vai transmitir uma sabedoria, mas simplesmente como alguém que vai conduzir um discípulo para que as próprias paixões da natureza possam ficar livres, né? Então, não é o mestre ali, ele não tem uma figura de superioridade em relação ao seu discípulo. Esses autores que estão aí entre o fim do século XIX e o início do século XX, eles estão defendendo isso porque eles não tinham computador na época. Mas hoje, todo esse pensamento pedagógico vai conduzir à redução cada vez maior da figura do professor, que vai ser substituído apenas por uma máquina, que é o computador. O papel da educação, atualmente, ela está ligada a um papel político e foi simplesmente esquecida a educação ideal. O que é que poderia haver de verdadeiro nessa afirmação de Jean Piaget de que o ambiente educacional é que é formativo, né? Na verdade, no que essa frase tem de verdadeira, a pedagogia tradicional já sabia. O que é um mosteiro, senão um ambiente educacional propício para o desenvolvimento das virtudes, das perfeições daqueles monges, mas não só o mosteiro, quer dizer, as escolas, na concepção cristã, elas são vistas como aquela comunidade em que se pode desenvolver as virtudes. O papel da igreja na educação, ela foi gigantesco. E infelizmente, por conta das ideologias anticlericais e iluministas, a igreja ela foi afastada deste papel e a educação se torna meramente ideológica. Para os marxistas, a escola ela é um local para o desenvolvimento da ideologia. O professor é um ideólogo. Para os liberais, a escola é um local onde eu irei conseguir uma mão de obra qualificada. Veja, não há um desenvolvimento da inteligência. Quem poderá afirmar que a escola atual é esse ambiente propício de virtude? Ao contrário, nós vemos pais que estão desesperados. É um ambiente em que os próprios professores, muitas vezes em escolas públicas, são atacados pelos próprios alunos. Então, a escola moderna, ela se tornou um covil de bandidos. É o oposto do que era a escola do passado. É o resultado que nós temos hoje. É o que nós vemos no Brasil. E por conta disso, todo o declínio cultural também que nós estamos vivendo. A educação só vai funcionar quando houver um mestre verdadeiro e um discípulo dócil a esse sábio, que o admire pelo esplendor de suas virtudes e pela abundância de sua sabedoria. E essa admiração, que no fundo é o amor, vai despertar no coração do discípulo aquele santo desejo de emulação, de imitação, que toma o mestre como modelo. Ou como diz o livro dos Provérbios, ali Salomão, que é o sábio por excelência em Israel, fala ao seu filho: meu filho, me dá o teu coração. O pai sábio, ou um mestre sábio, e o mestre é um pai no sentido espiritual do termo, ele conquista o coração do discípulo. Porque é esse coração que precisa amar o bem e desejar a verdade. Meu caro, a nossa intenção nunca foi expor todos os problemas e deixá-los assim. Depois dessa investigação, não podemos simplesmente sair sem um caminho para a solução. Então hoje, o que nós precisamos retornar? O que nós precisamos fazer? Resgatar aquela educação que já foi usada pelos grandes sábios, usada pelos grandes santos, extrair os conceitos principais e colocá-la novamente no nosso tempo. E vamos construir uma nova geração. Um educador precisa conhecer muito bem a filosofia da educação e a história da educação. Nesse sentido, nasce a primeira pós-graduação do Instituto Internacional de Educação Católica. Como educar crianças, educação católica de A a Z.
Serão 32 aulas organizadas em 6 módulos. Mais de 70 horas de aulas ao vivo complementadas com 270 horas de leitura, trabalhos e aulas gravadas. Fora isso, ainda terá material de apoio e leitura complementar. E para quem já possui uma graduação, receberá também um diploma de pós-graduação reconhecido pelo MEC. É um papel fundamental para a situação educacional do nosso país. Porque o nosso objetivo aqui é resgatar os grandes mestres, os grandes santos educadores que simplesmente foram ocultados, que nós não aprendemos em nenhum curso de pedagogia, que nós não conhecemos em nenhuma faculdade. Teremos os seguintes módulos: Filosofia da Educação, a História da Educação Contemporânea, a História da Educação Moderna, a História da Educação Medieval, os principais educadores brasileiros e os santos educadores. Cada um repleto de aulas e materiais para você consolidar tudo o que está aprendendo. Na pós-graduação, nós vamos estudar toda a pedagogia que foi se desenvolvendo desde a Grécia Antiga, quais são os princípios educacionais desses educadores, depois na Idade Média, dos santos educadores, quais são os conceitos fundamentais da educação, analisar a biografia dos pedagogos e as suas principais teses pedagógicas e mostrar o que há de bom e o que há de mal. E a partir disso, os professores, os pais, os educadores, os diretores de escola poderão, assim, construir os critérios corretos para educar seus filhos e seus alunos. Para sua tranquilidade, você tem 7 dias de garantia. Neste período, você pode conhecer a pós e decidir se é o que estava procurando. Caso não seja, basta solicitar o cancelamento. Você receberá o valor integral do seu investimento sem nenhum questionamento. Agora, para nos ajudar a reerguer a verdadeira educação, precisamos no máximo de pessoas bem informadas e formando novas pessoas. Pensando nisso, conseguimos uma condição exclusiva para este lançamento. Se você aproveitar e finalizar a sua inscrição agora, o valor será apenas 12 vezes de R$ 211,41. Mas o período de compra se encerrará em breve. Por isso aproveite e garanta a sua vaga. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então tocar no link que já está fixado nos comentários. Não deixe uma oportunidade como essa passar. Faça sua inscrição e participe deste momento histórico da educação do Brasil.